Vou fazer uma oração, então, para a gente começar. Já que vocês estão quietinha, vamos começar. Tá bom? Vou fazer uma oração. Querido e grandioso Pai que estás nos céus, muito obrigada, Pai, porque estamos aqui para estudar a Tua palavra, estamos aqui com as meninas, e hoje a gente vai estudar Gênesis, mais um capítulo. Pedimos o Teu Santo Espírito, pedimos discernimento espiritual, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa nos guiar. Para que lhe pedimos e agradecemos. Por Jesus, amém. Gente, é bem tranquilo, né? Capítulo 3 de Gênesis. O certo mesmo é sempre vocês já terem lido, mas se alguém aí não fez a tarefa de casa, não vai ter problema, porque depois vocês podem ler e mesmo assim fica fácil de acompanhar o estudo, tá? Vocês não vão ficar perdidas. Então a gente vai se ajudando aqui, tá bom? Mas depois leia. Se não leu, não deixa de ler. Gente, vamos lá então. Vou compartilhar com vocês o slide. E aí a gente vai conversando. Se vocês quiserem fazer um comentário, só levantar a mão. E aí, tudo certo, tá bom? Eu acho que dos estudos que a gente tem feito de Gênesis, eu acho que o que vai ter mais uma. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Ah, tá. A Ana falou que ela não tá. Ela tá ali, mas a internet dela que não tá legal. Beleza, amiga. Que bom que você tá aqui mesmo assim, mesmo com os dados móveis, né? Eu tava assim nas primeiras reuniões também. Gente, então voltando para o tema. O que a gente viu em Gênesis 1 e 2 e Gênesis 3, ele vai trazer muito fundamento, muito conteúdo importante, mas de uma forma mais leve, mas que vai fazer a diferença para estudos que você vai ter nas escrituras, nos outros livros. Então, eu digo que aqui em Gênesis a gente tem fundamentos bem importantes. A gente viu a questão do casamento, a gente viu sobre a literalidade da semana da criação, né? E entre outros. A gente viu tudo isso no começo. E por mais que às vezes é um assunto meio batido, quando você vai mais a fundo, você entende que se você tem um conhecimento certo desse fundamento, você consegue combater muita mentira, muita coisa errada que tem se infiltrado no cristianismo hoje, né? O inimigo, ele é sujo e ele tenta por diversas formas, por diversas mentiras, infiltrar para enfraquecer o povo de Deus, né? Ele tem feito isso, a gente viu com o povo de Israel, em todas as eras ele tem as suas estratégias, e com a nossa fase que a gente está vivendo também não é diferente. Por isso que a gente tem que ser conhecedora da palavra de Deus. Também a palavra de Deus diz assim, que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Que esse não seja o nosso caso, tá bom? Então, assim, eu vou dizer para vocês que Gênesis não é difícil. O assunto que a gente vai falar hoje não é difícil. Mas os capítulos 4, 5 a seguir aí, eles vão ser mais tranquilos ainda do que o que a gente viu no capítulo 1, 2 e 3, tá bem? Então hoje a gente vai ter uma conversa um pouco mais profunda, vai conseguir meditar em algum versículo ali, olhando de forma mais profunda. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso, tá bem? Gênesis 3, no geral, ele vai falar da queda do homem e da promessa do Salvador. Você sabia que no capítulo 3 a gente já tem a promessa, a esperança do Salvador vindouro? Isso é lindo, isso é tremendo. Então, Adão e Eva, eles sabiam que haveria uma esperança para eles, apesar do pecado deles. Eles recebem essa promessa logo após Deus falar para eles a consequência, né, da desobediência que eles teriam que enfrentar. Mas apesar disso, teria uma salvação, teria como mudar toda essa triste realidade, tá bem? Então, olha só, aqui
no capítulo... Deixa eu pegar aqui com vocês. Eu vou pedir para alguém ir lendo, tá bom? Para não ficar só eu falando, mas eu gosto que vocês leiam algum verso comigo. Então, vou pedir... A primeira que tá aparecendo aqui é a Aline. Depois eu vou pedir para você, tá, Nick? O outro. Aline, lê pra gente esse que tá na tela. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem tido, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, comendo o bem, conhecendo o bem e o mal. Olha só isso. Então, essa é a conversa. Primeiro, a gente tem uma situação que Eva está ali passeando no jardim e dá para perceber que Eva não está perto de Adão, porque esse diálogo está acontecendo ali só entre Eva e a serpente. Tanto que depois Eva pega do fruto e leva até o marido. Quer dizer que ela não estava perto do marido quando isso acontece. Isso é bem interessante. Outra coisa, o Senhor falou aonde que estava essa árvore. Então a gente vê até um certo descuido de Eva de estar sozinha e de se colocar nas proximidades desta árvore, que era o único lugar da terra, perdão, que o inimigo poderia tentar Adão e Eva. E você pode perceber que Satanás ele é muito astuto na forma que ele se apresenta para Eva. Se ele se apresentava como um anjo, falando assim, olha, Deus está falando para vocês uma coisa que não, certo, vocês deveriam fazer diferente. Eva, ela teria se dado conta, ela teria se apercebido e óbvio que não teria dado certo a estratégia de Satanás fazer com que eles pecassem. Então, Satanás, ele se apresenta, né, ali como a serpente e ele fala. Então, Eva, quando ela olha para aquilo, ela vê um animal falando. Então, que curioso, eu fico imaginando que isso teve um impacto para Eva, porque meio que pegou ela de surpresa. Poxa, um animal falando, a gente não vê isso, né? Será que Eva pode... Assim, eu fico imaginando várias coisas, mas tento não também ir muito além do que a Bíblia fala, né? Num terreno perigoso. Mas certamente aquilo chamou a atenção da Eva. Aí é muito interessante o que a cobra vai falar para ela. Olha, Deus falou para vocês não comerem. Qual que foi a instrução do Senhor? Não comam. Muito simples. Gente, a Bíblia não fala, não coma porque aquela fruta é venenosa, não coma porque vai te dar dor de barriga, ou o que for. O Senhor falou, olha, você tem aqui 99% de todas as frutas deliciosas, perfeitas, você pode comer, mas essa daqui, eu só tô pedindo para você não tocar, não se alimentar desta, tá bem? Você tem todas as outras infinitas, mas essa não. Por quê? A gente foi criado com livre-arbítrio. E era necessário que eles tivessem algo para que eles tomassem a decisão de seguir a obediência ou não. E a árvore foi uma dessas, tá bom? Mas não tinha nada assim de venenoso ou coisa do tipo neste fruto. E aí a cobra, então, ela falou assim, Deus fala, se você comer, você vai morrer, porque você entrou em desobediência. E a serpente, ela fala assim, é claro que você não vai morrer. Deus disse isso, mas eu tô te falando uma outra coisa, isso não vai acontecer. Porque Deus sabe que quando você comer desse fruto, você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Então, a serpente, ela se apresenta com o poder da sugestão. Gente, a sugestão é uma coisa que a gente não entende muito bem.
Mas são técnicas que são utilizadas para induzir pessoas terem ações que aquela pessoa quer que ela tenha. Entende? Foi o que a serpente fez ali. Então, tem gente, inclusive, que utiliza da sugestão para levar pessoas em estado de hipnose. Elas nem sabem que elas estão sendo hipnotizadas, tá bem? Mas a sugestão conduz a pessoa a isso. Então, guarda essa informação. Isso é bem interessante da gente saber. Bom, então, a serpente, ela dá essa sugestão, ela conduz Eva a duvidar de Deus. Nossa, peraí, então quer dizer que Deus falou para eu não comer e ele tá me impedindo de algo bom? Porque eu seria como ele, conhecedor do bem e do mal? Então, é muito labioso a forma que ele se apresenta e o discurso que ele tem para Eva. E aí, eu quero ir com vocês aqui nessas duas mentiras que a serpente apresenta para Eva. Eu não sei se vocês já pararam para refletir neste verso, tá? Mas eu acho que é muito importante, porque essa mesma mentira que foi contada para Eva no jardim, ela ecoa para mim e para você hoje. Ela vem disfarçada, às vezes mais florida do que o discurso, mas na sua essência é a mesma, vocês já vão ver. Tá bem? Então, aqui, a gente tem a primeira mentira. Certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Mas a palavra de Deus fala assim. Depois a gente vai entrar nesse verso. Se eu não me engano, é no verso 17 do capítulo 3. O Senhor vai falar assim. Você veio do pó e por pó você vai voltar. Qual que é o estado dos mortos que a Bíblia nos diz? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Porque existem alguns versos aqui e acolá que se você lê de forma ali focada só naquele verso, você vai ter dificuldade de entender. Você pode até fazer uma interpretação errada. Então eu preciso entender como cristão o que acontece quando alguém morre, para onde eu vou, qual que é o meu estado de consciência, né? E isso envolve saber quem eu sou também. Então a gente vai falar um pouquinho disso. A Bíblia fala em Eclesiastes 9, do 5 ao 6, o seguinte, Nick, você pode ler pra gente? Claro. Vou só ampliar aqui no celular. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já perecerão, e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Obrigada. Gente, olha só. A Bíblia está falando que os mortos eles não sabem coisa alguma. Que a sua memória, ela já foi entregue ao esquecimento. O amor, o ódio, a inveja pereceu. Tanto que Jesus, ele chama esse estado como um estado de sono. E eu gosto de fazer uma comparação. Eu não sei se vocês já fizeram algum exame em clínica de gastro. Que você vai, normalmente, eles têm que enfiar um tubinho aqui para ver o seu estômago. E eles injetam em você um líquido que a Hannah falou que sim. É um negocinho branco, gente, mas é incrível. Porque você olha pro relógio lá, tipo, 3 da tarde. Eles colocam aquilo em você. Passa um segundo, você abre o olho, como você vai pensar que era, tipo, 3 horas e um segundo. Passou 3 horas, 2 horas. E você não tem ideia, você não teve percepção de tempo, você não aconteceu nada naquele tempo. Então, eu até brinco que, claro, é um sono induzido ali para fazer o procedimento, mas você não tem uma percepção de nada. A Bíblia vai falar que, né, Jesus ele vai se referir, inclusive, quando Lázaro morre, que Lázaro está dormindo. Tem alguns momentos que ele fala isso. Então, ele compara a morte com um sono. Claro, para aqueles que morreram em Cristo.
E é importante a gente entender o que acontece com os mortos, porque ali em 1 Tessalonicenses, que está no slide de vocês também, fala assim, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens do céu, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que lindo! Agora, se eu morro e eu vou direto para o céu, para que serve a ressurreição? Entende? Paulo até ele vai ter uma conversa sobre isso lá, para a gente não ficar... Em resumo, ele vai falar assim, para a gente não ficar desesperado com a morte, porque a gente, como crentes, nós cremos que vamos ser ressuscitados. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitados. Então, não se desespere com isso. Então, isso é bem importante a gente entender. Imagine, se Lázaro ele morre, ele tivesse ido para o céu, e aí Jesus chega na casa da família dele 3 dias depois. Lázaro feliz no céu, com os anjos, sem pecado, no ambiente perfeito. E aí Jesus fala assim, e aí Lázaro, pode descer, meu filho, que eu vou te ressuscitar. Para quem seria motivo de alegria esse milagre da ressurreição? Mas é claro que não funciona dessa forma. A Bíblia fala que quando você morre, você volta para o pó. Entende? Então, a ressurreição, você recebe de novo um fôlego de vida. E aí você volta a existir, tá bem? Então, esse assunto é um assunto bem delicado. E vai ter outros versos, como, por exemplo, o do ladrão na cruz, que é importante você entender toda a contextualização ali, tá bem? Então, se alguém quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, me chamem, e se eu ver que é muita gente que quer, talvez a gente faça um estudo só focado nisso, com a questão da morte, tá bem? Tanto que, olha, eu coloquei essa imagem, achei bem legal. Porque a gente viu no capítulo 2 de Gênesis que o Senhor, ele forma o homem do pó da terra. E ele aspira no nariz, nas narinas, né, do homem o fôlego de vida. A Bíblia não fala assim que fez uma casca e colocou uma alma ali dentro. A Bíblia fala que o homem do pó da terra, com o fôlego de vida, o dom da vida de Deus, tá bem? Ele se torna alma vivente. E eu tenho um verso aqui para vocês. Então, o processo da vida é isso. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, eu e você, nós somos alma vivente. Carne, osso, alma. Tanto que não acontece isso de eu morrer e a minha alma ir para um outro lugar. Não. Fôlego de vida é uma coisa completamente diferente de alma. A gente vai ter versos bíblicos que acontece, tipo, grandes pessoas sendo mortas, a Bíblia vai falar assim, e o total de almas são tantos mil. A gente vai ver isso em algumas contagens dos povos. Então, até você ver essa expressão alma contada para o conjunto total, entende? E aí, isso é fácil para a gente entender como um homem criado e o que acontece quando ele morre. Então, o homem criado do pó da terra recebendo fôlego. Quando o homem morre, ele volta para o pó da terra, que é de onde ele veio, é como se rebobinasse, entendeu? E o fôlego de vida volta para Deus. Então, olha só, 3,19. Fala assim, no suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu foste tirado. Porque tu és pó, e ao pó tu retornarás. É isso que a Bíblia fala que acontece com os mortos. Tá bem? Isso é importante a gente colocar todos os textos, todos. Vai ter textos que não são tão simples, vocês têm que anotar. Vocês têm que anotar e colocar tudo, porque a Bíblia ela não entra em contradição. E isso é importante, porque a gente tem coisas sendo infiltradas no nosso meio. E eu vou falar o perigo para vocês no próximo slide.
Por que isso é tão perigoso? Por que eu estou enfatizando tanto isso sobre o que acontece com os mortos? Tá, a gente já sabe. Jesus vai voltar, vai ressuscitar. Isso nem é grandes coisas assim. É um grande problema, por quê? Essa é uma das mentiras que Satanás usa como um dos seus braços direitos. O conceito da imortalidade da alma. E nem sempre esse conceito de imortalidade da alma vem assim, não, você não vai morrer porque você vai ficar ali para sempre pela terra. Não, é muito mais profundo do que isso. Então, a mentira de Satanás vai falar assim, não, você não vai morrer, porque o que acontece? Esse seu corpo, essa sua casca, isso aqui é nas palavras de Satanás, volta para a terra, só que a sua alma, olha só, olha a mentira disfarçada, ela vai ficar reencarnando. Reencarnando, reencarnando, reencarnando. Isso a gente vê no espiritismo, isso a gente vê no hinduísmo e diversas religiões aí que tem pelo mundo, tá bem? Ou então o budismo, que não é necessariamente uma alma, mas é como uma consciência que é passada de vida após vida, até chegar no nirvana, que é o encerramento desse ciclo, né? Ou não, você não vai morrer. Você, quando, assim, seu corpo, ele não vai existir, mas a sua alma vai para o purgatório, e do purgatório você paga uns pecadinhos ali, para daí sim você ir para o céu. Ou, por exemplo, você vai ficar aí pelo mundo incomodando, porque para o espiritismo tem isso, né? Nem todos conseguem passar, por exemplo, a pessoa morreu antes, então ela tem que completar ainda os dias dela nessa terra, e às vezes pode ser um espírito que é perturbador, vai perturbar o outro, ou vai se manifestar aparecendo para entes queridos e tudo mais. Então, isso é muito sério, porque, digamos que acontece alguma tragédia comigo, e eu apareço para um de vocês e falo assim, então, sabe aquele dia? Isso, coisas que talvez só eu e você, a gente tenha uma conversa, você me contou algum segredo, alguma coisa que só eu e você saberia. Você nunca viu, você nunca experimentou essa questão sobrenatural, e você vê isso, os seus sentidos, tudo que você está olhando, você está vendo, não é a Tawane, é o espírito da Tawane. Como que você vai discernir que aquilo provém do Senhor, não provém do Senhor? Conhecendo a palavra de Deus. O povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Só que se você é uma estudiosa da palavra de Deus, você sabe que os anjos de Satanás, eles podem se personificar, inclusive de pessoas que já morreram, tá bem? E aí, minha filha, nesse momento você vai estar cantando. Tem um pessoal que fala que, não sei se vocês conhecem dos hinos de Inário, mas tem uma música que é Castelo Forte, que foi até escrita por Martinho Lutero. E aí, né, esse momento é o momento de você cantar Castelo Forte e orar para Deus clamando no sangue de Jesus, sabe? Para repreender esse espírito enganador, esse espírito de mentira. Porque a gente tem essa tendência de confiar nos nossos sentidos. Tanto que é um exercício que eu trago para vocês aqui, porque às vezes a gente tem a tendência de falar assim, bom, se eu tô me sentindo bem, então é porque é verdade. Só que isso pode ser enganatório. Por que eu digo que pode ser enganatório? Porque a Bíblia, ela nos tira da zona de conforto. A Bíblia, ela vai nos provocar, porque a nossa carne, naturalmente, ela não tem uma inclinação para seguir, para entender as coisas do céu. Essas coisas são discernidas espiritualmente, né? Então, se você coloca assim, não, eu só verifico se isso é verdadeiro ou não pelo que eu tô sentindo, você vai se manter enganada. Eu e você. Então, a gente tem que quebrar o nosso eu, a gente tem que quebrar o nosso orgulho. Porque nem pode ser que eu receba uma verdade e que eu não me sinta paz com aquela verdade. Porque ela vai, às vezes, contra o meu orgulho, entende? Que vai precisar ser quebrado para eu admitir, não, eu estava errada e a Bíblia está certa nesse sentido ou naquele, tá bem? Então, não, o que eu quero dizer, não confie em sentidos. Sentidos e coração, e o nosso coração é enganoso.
A Bíblia fala que o coração é apressadamente corrupto. A gente não pode confiar nos nossos sentimentos e nos nossos preconceitos. A gente tem que aprender a ter dependência da palavra de Deus. E somente isso. Tá bem? Marcinha, pode falar. Eu ia falar, comentar esse versículo que você falou, né? A Bíblia fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, né? Uhum. Tem muita gente que fala isso daí, né? Ah, não, se abrir é a vontade de Deus, né? Ah, se for isso é a vontade de Deus, só que não é. Sim. Sim. Exatamente, Marcinha. Eu tô falando uma coisa assim, que a gente é muito sujeito a isso. A gente não tem ideia do quanto que a gente é sujeito. E aí a gente ainda quer chegar e brigar com Eva. Porque eu tenho certeza que cada uma aqui já falou, muitos de vocês, inclusive, já falou. Quando chegar no céu, eu vou tirar satisfação com Eva. Mas se você tivesse numa situação parecida, talvez você teria feito o mesmo. Porque você confiou nos seus sentidos e não no assim diz o Senhor. A gente é tentado a fazer isso hoje. Então, bereanas, a gente entra em assuntos, às vezes complicados. E até às vezes eu falo assim, gente, não fica bravo comigo, porque agora eu tô falando uma coisa que tá escrito. Se for pra ficar bravo, eu só tô falando o que tá dizendo no capítulo. Porque tem coisas que provocam. Isso acontece pra mim também. Muitas coisas que eu falo pra vocês, primeiro, o meu eu foi tirado totalmente da zona de conforto. Então a gente apanha junto. Pode falar, Ana. Amiga, a gente faz isso hoje. Nós somos a Eva. Quantas vezes a gente diz não para o Senhor, desobedece a palavra e faz a nossa vontade? A gente vive isso hoje, infelizmente. Quantas pessoas, não, né? Eu não acho, que nem eu já ouvi isso. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Não vale para hoje. Aí eu. Aquela parte que fala sobre idolatria, fornicação, era para a igreja de Corintos, não era para a igreja de hoje. Eu já ouvi isso. Então as pessoas, infelizmente, estão brincando com a palavra de Deus, fazendo as próprias vontades. Um pouco, eu já fui Eva. Infelizmente. Sim. Isso, amiga. Quando a gente vê ali que a igreja de Laodiceia, né? Normalmente a gente fala assim, lá, nossa, isso aqui dá bem certo para aquele irmão, aquela pessoa que eu conheço. Isso aqui não é para mim, não. Aí você tá fazendo completamente errado, porque você tá fazendo exatamente o que Laodiceia diz. Laodiceia fala que ela não precisa de nada, que ela é rica, que ela tem todas as coisas, que ela sabe tudo. E quando você fala assim, não, eu sei de tudo mesmo, você tá cumprindo o papel de Laodiceia. Entende? Então tem que ter esse quebrantamento. Não, eu também sou como uma Eva, eu também sou uma igreja de Laodiceia, e eu preciso da misericórdia de Deus para ser quebrada e refeita. E confiar no Senhor, não no meu eu. Gente, isso é muito forte. Olha, isso tudo, olha o que a gente está falando. Isso em Gênesis capítulo 3. E aí, vou fazer um comentário, claro, né? A gente não está indo muito a fundo em algumas coisas, porque o assunto aqui é Gênesis 3, tá? Só tô dando uma pincelada. Uma coisa que eu quero trazer para a reflexão de vocês é que existe uma questão. Já conversei com algumas de vocês sobre essa questão, e isso é bem interessante. A palavra de Deus diz que, vou ler primeiro. Mateus 25, 41 diz: Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para Satanás e seus anjos. Então vai haver uma condenação com fogo, a Bíblia é extremamente clara, e aí existe essa discussão entre fogo, que dura para toda a eternidade, para toda a existência. Imagine que uma pessoa que pecou, viveu 60 anos, ela vai passar 1 bilhão de anos queimando, e ainda queimando, e ainda queimando. Então,
eu tenho um problema com essa interpretação. Até conversei, você sabe, né? A gente conversa, quem quiser me chamar no privado também. Mas eu me sinto na obrigação de fazer conversar sobre isso com vocês também. Trazer esse pensamento para vocês refletirem. Refletirem. Vocês não precisam me falar nada agora. Vocês não precisam tomar uma decisão. Vocês precisam só pensem sobre isso, tá bem? Com todo respeito para cada uma aqui, eu até falo para vocês, a gente tá unidas porque a gente tem um desejo de conhecer o nosso Deus. E a gente vem de linhas diferentes, mas a gente tem um objetivo em comum. E é claro que nessa caminhada, a gente vai compartilhar. Muitas vezes eu vou compartilhar coisas que sejam, de repente, contrário ao que a bagagem de vocês. Mas eu nunca tenho a intenção de desrespeitar nenhuma de vocês. Sempre com a melhor das intenções, tá bem? Então, mesmo que alguma coisa eu fale aqui que seja contra, se alguém não se sentir à vontade, pode me chamar no privado depois para conversar. Mas tem coisas que eu sinto que eu preciso falar, porque depois o Senhor, Ele cobra de mim, entende? Ele cobra de mim, assim como Ele vai cobrar de vocês também conhecimentos que vocês vão passar para outras pessoas com quem vocês vão estar conversando, tá? Então, meninas, em Malaquias, a gente vai ter o texto que vai dizer assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então, a Bíblia está falando de um fogo, que eu creio que a gente tem uma dificuldade de expressão idiomática, na qual a Bíblia está se referindo de um fogo de consequência eterna. Sim, dura um certo período de tempo, vai ter fogo, não nego isso, mas pelo contexto de todos os versos que eu apresento aqui para vocês, não vejo a Bíblia dirigindo como um contexto de um fogo que vai queimar para todo sempre. Por quê? Imortalidade da alma. Se a gente tem ainda que um inferno destinado para as pessoas que vão ser pecadoras, ainda assim que elas estejam no inferno, elas ainda estariam vivas. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que aquele que pecar, ele vai morrer. Ele vai voltar para o pó. Ele vai deixar de existir. Ainda que o ímpio, ele receba a sua sentença que envolve fogo, ele vai deixar de existir, assim como a Bíblia fala em Malaquias. Entende? E eu também não vejo um Deus justo no qual eu e você estando no céu. Eu estava refletindo sobre isso, sabe? Que digamos que eu estou aqui, a gente está compartilhando essa mensagem, porque eu quero que todos vocês estejam no céu. E eu fiquei pensando, se alguma de vocês se perdessem, o meu coração fica apertado só de pensar nisso, sendo pecadora, sendo falha. Imagina eu transformada no céu. Milhões e milhões de anos pensando em vocês, ou pensando em qualquer família minha, ente querido, que não foi salvo, mas que está queimando por uma vida de apenas 60 anos de pecado. Então, a Bíblia, quando ela fala que não vai existir nem raiz, nem ramo, que a alma do homem não é imortal, e que esses que mesmo que vão passar pelo fogo, eles vão passar pelo fogo de consequência eterna, onde eles vão deixar de existir. E não vai ter nenhum lugar do universo, um lugar que existe algum pecador. Tudo vai ser feito novo, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Falando isso, eu quero falar uma outra coisa para vocês. Um rápido parênteses de personificação. Eu não sei se vocês já receberam esse estudo, tá bem? Mas Satanás, ele pode... Gente, ele caiu do céu, mas ele não deixou de ser um anjo. E os anjos bonitos, brilhosos, com asa e tudo mais. Claro que a gente tem essas figuras meio sem pé nem cabeça, e eles se manifestam também de forma para assustar. Mas um anjo caído, ele não perdeu sua aparência. Tá?
Então, eles podem aqui, em resumo, eles podem se aparecer como um ente querido, uma pessoa que já morreu, imitando voz perfeito, dizendo conversas perfeitas. Não se enganem, a palavra de Deus fala que os mortos não sabem coisa alguma. Isso é Satanás. Eles podem se aparecer, a gente vê algumas aparições de divindades, né? No Brasil a gente não vê muito isso, a gente vê alguma coisa de santo, talvez, mas a gente tem Índia, Japão e China, que daí tem umas manifestações desses deuses, né? Que eles acreditam. A gente tem, inclusive, manifestação demoníaca na forma de seres de outros planetas. E até é uma coisa assim meio engraçada, porque tem muita história da carochinha envolvida nisso, mas tem muitas pessoas que, de ateus, se converteram ao cristianismo porque ao estudar ali relato de OVNIs e seres extraterrestres, descobriu que essas manifestações tinham as mesmas características de manifestações demoníacas, que inclusive para interromper ali o estado de suposta abdução, a pessoa clamava pelo sangue de Jesus e a situação se encerrava. Então, assim, é até isso um pouco bobo dentro da nossa realidade, mas tem muita gente que é levada ao engano porque aparece um ser dizendo que é de outro planeta e essas pessoas acreditam. Mas é tudo manifestação demoníaca, tá bem? Então, eu acho interessante a gente saber que essas coisas existem, pra gente não ser enganada e também ajudar outras pessoas que talvez possa acontecer. Eu já ouvi pessoas de relatos de manifestação de alguém que já morreu e coisas assim do tipo, né? Então, a gente precisa entender da onde vem. E aí, a segunda mentira que eu vou falar para vocês aqui é: vocês serão como deuses. E essa mentira também está disfarçada em muitas e muitas teologias. E às vezes a gente nem tem ideia porque a gente escuta mais o superficial, tá? Eu coloquei algumas delas aqui para vocês, que isso acontece no hinduísmo. Coloquei, claro, gente, tem muitas, tá? Muitos, né? O espiritismo mesmo, você vai evoluindo, até você chegar num estado de, dependendo da linha, né, do espiritismo, um estado como o de um deus. Aqui, eu coloquei o catolicismo ortodoxo. Meu esposo estava estudando sobre isso, eu achei muito interessante porque eu não sabia, quis compartilhar com vocês. Em resumo, eles têm uma coisa que fala assim, que é teoses. Teoses é a situação de Deus ter se tornado homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Olha como o engano é muito sutil. O engano é muito sutil. Tá bem? Para que o homem tornasse como Deus? Não, peraí, não é bem assim. Essa história tá mal contada. Tá bem? E aí a gente tem uma outra religião que eu quero falar com vocês, que é a teosofia. Gente, eu juro para vocês que é a única coisa mais estranha que vocês vão ouvir hoje nesse estudo. Eu prometo, a gente não vai muito a fundo. Mas a teosofia eu quis trazer para vocês porque muitos líderes mundiais, muitas pessoas de influência, inclusive músicos, partilham dessa filosofia, partilham dessas crenças e às vezes a gente nem sabe de onde está vindo, tá bom? Então, por isso que eu quis mencionar para vocês. A teosofia, ela defende que cada um tem uma divindade interior. E aí, olha o eco da serpente do jardim. Então, é a crença de que há uma centelha divina dentro de cada pessoa que pode ser despertada, desenvolvida. Ela também fala de uma evolução espiritual. Olha como que uma coisa vai se conectando à outra, tá? A ideia de que o ser humano evolui espiritualmente através de várias vidas e experiências. Só que tudo isso envolve numa coisa mais oculta, que eles chamam de uma sabedoria esotérica, que é um conhecimento oculto e reservado só para os iniciados. Então, é visto como uma chave para alcançar um estado superior de ser. Umas coisas assim muito bizarras, mas que existem e que estão disfarçadas no nosso meio.
Vou contar para vocês em resumo que normalmente quem segue essa teosofia não fala assim, gente, minha religião é teosofia. Não, você vai ver no comportamento dessas pessoas, tá? Então, essas pessoas normalmente têm práticas espirituais, e essas práticas espirituais envolvem sequências de exercício de respiração, sequências de exercício de visualização, e tanto esse estado de respiração e visualização, ele induz a pessoa para um estado de auto-hipnose. Esse estado de auto-hipnose, ele abre a nossa mente para influência demoníaca, tá bem? Então, às vezes, você está sendo conduzido através da visualização ali, você nem sabe que você está sendo, na verdade, conduzido por um espírito maligno, tá? Então, nem sempre ele vai ser... A minha avó tinha uma expressão que inimigo às vezes se apresenta com sapatinhos de algodão. Então, não fique achando que talvez ele só vai aparecer na forma que ele realmente é. Ele vem disfarçado. E a gente precisa entender, para identificar e para rejeitar. Estou falando isso porque olha onde que a gente vai ver o pouquinho dessas ideias, mesmo no nosso meio cristão. Esses dias eu estava vendo uma denúncia, deu maior bafafá na internet, sobre irmãos brigando dentro das igrejas, e um deles falando assim como que as igrejas estavam virando negócios, que existem coaches que usam de estratégias, né? E essas estratégias envolvem a sugestão que eu falei para você, envolve até técnicas de PNL, que são técnicas de um tipo de hipnose, tá? Envolve o tipo da música, que as sequências rítmicas também induz você a um estado, e aí você sai e você fala, uau, que culto ótimo, e na verdade você foi manipulado. Gente, por Deus, não estou falando que isso acontece em todo lugar, de forma alguma. Estou falando isso porque você tem que ter esse discernimento, porque as pessoas são mal intencionadas, e você precisa, ao ouvir, você identificar que isso está vindo da boca do Senhor, ou isso está vindo da boca da serpente. Entende? Para você não cair nesses erros. Esses dias eu estava até, assim, só para resumir a história, eu descobri uma família, que são uma família de atletas. A família, gente, eles, assim, tiveram vários filhos, e todos deles da família muito ativos nesse esporte específico, e eles têm uma alimentação específica também, e eu sempre fiquei muito intrigada, da onde que, da época que eles tiraram essa linha de alimentação, da onde que veio isso? Porque é muito tempo, o estudo não estava tão avançado, coisas que eles falavam sobre alimentação naquela época, as pessoas estão descobrindo hoje. Então, isso sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. E como eu gosto dessas coisas de alimentação, eu escutando eles contarem, né, do que faz no dia a dia e tal, mas eu pensando na questão da alimentação mesmo. Eles contando no dia a dia, ele falando assim, não, eu aprendi com meu avô que a gente sempre, né, faz essa técnica de respiração. E todos deles da família faz essas respirações. E ele fala, aí a gente também faz isso eu sempre visualizo isso e aquilo. Falei, não, peraí, mas a respiração nessa forma e a visualização, isso vem de coisa oculta. Falei, mas eu nunca ouvi falar deles seguindo esse tipo de filosofia. Gente, para resumo da ópera, eu descobri de um livro deles que hoje foi tirado de circulação, que o bisavô deles, que também era o líder espiritual da família, ele seguia quem? Teosofia. Inclusive, ele era um médium que recebia o espírito de um índio peruano. E ele canalizava. Só que esse livro foi tirado de circulação porque é o único lugar que você encontra essa informação. Essa família é super famosa no meio do esporte. Eu falei, agora já faz todo sentido. Todo sentido. Ele estava mexendo com coisa oculta.
Entende? E passou isso para a família dele, essas técnicas e tudo mais. Então eu falei, opa, muito obrigada, não quero mais nem saber desse assunto. Então, olha como que é importante, né? Enfim, fim nesse assunto cabuloso. Quando Adão e Eva pecam, a gente vê uma questão. A gente vê que eles se escondem. Isso não aconteceu antes. Eles se escondem. E diz que eles se dão conta que eles estão nus e eles sentem medo. E o Senhor chega até o jardim e fala, aonde tu estás? E olha só o que o verso fala. Então, vou começar de novo esse verso. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde tu estás? E eu disse, eu ouvi tua voz no jardim e eu tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse, quem te contou que estava nu? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei para que não comesses? E o homem disse, a mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore da vida, eu comi. Culpa dessa mulher aí, viu? E o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que tu fizeste? A mulher disse, culpa da serpente. A serpente me enganou e eu comi. Isso, gente, olha só. Adão, ele fala assim, é a mulher que você me deu. Então ele estava colocando a culpa, no fim das contas, em quem? Em Deus. Foi culpa da mulher, porque foi você que me deu essa mulher. Culpa sua. E a Eva fala assim, não, foi a culpa da serpente, a serpente me enganou. Só que isso também me faz pensar que ela também joga a culpa em Deus, porque quem que criou a serpente? No fim das contas, quem fica com toda a culpa é o próprio Deus. E às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Culpa de Deus. E aí, eu queria chamar a atenção para vocês para uma questão. Quando o homem ele foi criado, ele recebeu o domínio da terra. Então, o homem ele foi criado um pouco abaixo dos anjos, mas apesar dos anjos serem mais poderosos que nós, nenhum deles recebeu domínio sobre qualquer coisa. Quem recebeu domínio foi a raça humana. O planeta Terra era sob o domínio de Adão. Quando Adão, ele come do fruto e ele obedece à sugestão da serpente, o que ele faz? Ele dá legalidade para a serpente. E agora a terra passa a ser de Satanás por usurpação, né? Essa palavra a gente conhece na Bíblia. Por roubo. Então, o Senhor não deu o domínio da terra para nenhum anjo. Satanás, ele invejou e pegou esse planeta para ele, porque ele fez Adão desobedecer. Isso a gente vê, essa lei, eu coloquei no PDF para vocês, tem um verso de Romanos que fala assim, que aquele a quem a gente obedece, esse é o nosso Senhor. Então, a quem eu e você estamos obedecendo? O Senhor, nosso Deus, tem sido o Senhor da sua vida? Ou a quem você está obedecendo? Ou você tem obedecendo a voz da serpente? E você tem entregado o domínio da sua vida para a serpente também? Forte isso, né? Já pararam para pensar? Leem depois o PDF, tem esse verso que fala de quem a gente obedece, a gente é servo. Isso é uma regra do céu, tá bem? E, tristemente, Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, mas eu vejo até por um ato de misericórdia do Senhor, porque ele coloca os anjos, né, impedindo com que Adão e Eva comessem do fruto da vida, porque se eles comem da árvore do conhecimento do mal e eles vão direto comer da árvore da vida, eles poderiam se tornar eternos pecadores. Então, até a morte, numa condição de um homem pecador, é um ato de misericórdia de Deus. A eternidade só faz sentido no mundo onde que não há pecado. Senão seria uma eterna desgraça. Até a morte, gente, é uma bênção de Deus na condição de pecadores. E que um dia vai ter um fim por completo, né? Eu esqueci de pôr esse verso no PDF, mas eu coloquei aqui para vocês. Importante
A gente não pode deixar esse verso para trás, que é justamente o verso da promessa do nosso Salvador. Quando ali Adão, o problema do parto, né? Dores de parto, você vai ter o seu filho. E Adão, você vai colher o alimento e você vai suar para você colher esse alimento, né? E aí, enfim, nesse processo que o Senhor está contando que vai acontecer, ele fala: eu vou colocar a inimizade entre a mulher, entre ti e a mulher, falando para a serpente, né? E a semente da mulher vai ferir a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a gente tem a promessa do Salvador. Pode falar, amiga? Não, eu ia só tirar uma dúvida. Essa questão das dores de parto, ela também não só para nós humanos, mas também para os animais, né? Sim, sim. Isso é muito interessante, porque como Adão e Eva eles tinham domínio sobre a terra, tudo que estava sob o domínio deles sofre essa consequência também. É, porque uma vez eu socorri o cachorro da minha avó e ela fazia muita dor de contração. Ela estava grávida e ela se tremia toda. E aí a gente não tem o entendimento de que isso foi por conta do pecado também, né? É, a morte, pobres animais, né? Eles não tinham culpa. Não tinham culpa. Inclusive, a gente vai falar disso no próximo tópico, porque a gente falou ali que, né, eles ficam com vergonha e se escondem com medo e tudo mais, e eles pegam folhas de figueira e se vestem. Isso é muito tremendo. Eles se vestem com roupas que eles fazem para si mesmos. Então a gente vê isso no verso 3, 6 a 8, que diz assim: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais, e eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí, gente, eu acho isso muito interessante, porque quando a gente estava falando que a serpente, né, ela dá essa forte sugestão, como Deus não estivesse privando eles de algo bom, e aí Eva lá olha para aquela árvore, e eu fico imaginando Eva pensando assim: nossa, mas esse fruto é tão bonito, nossa, parece tão gostoso. Porque ela fala assim, ela vê que é agradável, é desejável, né? Então ela começa a contemplar o fruto, porque Satanás dá essa sugestão e ela começa a ver esse pensamento. E ela, para que Deus mesmo proibiu esse fruto? Qual que é o sentido? E ela pega. E a gente faz isso. Tem ordens que o Senhor dá aqui no nosso raciocínio lógico muito ilimitado e falho. A gente fala, por que Deus falou mesmo para não fazer isso? Aí, se for ver, eu vou contar essa mentira aqui, porque se você parar para pensar, é até por um fim bom, né? Porque pode ser assim, se assado. E várias coisas e outras coisas a gente tenta desculpar e tenta distorcer, assim como Eva fez, sabe? Ana, pode falar. Ana? Amiga, Aline, você tinha levantado também, né? Não, eu tava tentando desativar. Ah, tá. Aí ficou entrando e saindo. Será que a Ana tá aqui? Rafa, pode falar. Então, eu não sei se eu estou comparando Tá me errado, ouvindo, mas amiga? A internet tá muito. Tá me ouvindo? Agora sim. Espera só um pouquinho, amiga, que a pessoa falar, daí vai você, depois da Rafa. Pode falar, Rafa. tá. Então, a parte que Deus coloca os anjos para guardar a árvore da vida, que você explicou que é porque Deus não quer que eles ficassem eternamente vivendo no pecado, né? Então, Uhum. por isso
gente comeria desse fruto. E tem uma passagem na Bíblia que que Jesus, né? Deus na figura de Jesus, oferece água, né, para a mulher, acho que foi a mulher samaritana, não tenho certeza, que se ela beber daquela água, ela nunca mais sentirá sede, porque a água que ele dá é como se fosse água da vida, alguma coisa assim, Água que jorra para a vida eterna. E aí eu falei assim, será que assim, essa árvore Deus tinha criado num contexto do Éden perfeito? E aí o pecado entrou e tirou a perfeição. Jesus veio para restaurar, nos livrar do pecado, né? E aí, assim, ele que jorra a água, e dele provém a vida. Então, ele é como se, assim, entre aspas, né? Fosse desse fruto da árvore da vida que vai nos conduzir à eternidade, mas, assim, uma eternidade sem pecado, quando a gente é remido desses pecados. Eu estou pensando errado? Só estou pensando errado? Isso? Na verdade, a árvore da vida, eu sempre era um questionamento que eu fazia, né? Se tem Deus, por que precisa comer do fruto para ser imortal, né? E eu estudando sobre isso, eu entendi que, na verdade, a árvore da vida ela é um símbolo de Jesus. E um símbolo da inteira dependência. Então, mesmo no mundo perfeito, no universo perfeito, você tem uma árvore que te remete à tua inteira dependência de Deus. Talvez você se tornasse até, caísse na tentação do que aconteceu de Satanás, achar que os teus dons vêm de você, inclusive da sua vida eterna vem de você. Então, a figura da árvore é uma figura de Cristo, né? E a água é uma figura de Cristo também. Não sei se eu perdi o finalzinho. Eu entendi agora que você falou assim. Então, assim, dessa forma eu não estou pensando totalmente errado. É uma figura de Cristo mesmo para a remissão dos nossos pecados. Só que mesmo que Jesus veio para nos livrar do pecado, a árvore concede a eternidade, só que assim, a pessoa já tem que estar livre do pecado, né? Jesus veio para nossa remissão. Tá entendendo? Tá entendendo? É uma árvore literal. Essa árvore, ela é literal. E ela vai ser restabelecida. A gente vai comer desse fruto dessa árvore literal. Não sei se eu estou entendendo muito bem, mas acho que pode... Eu estava pensando que talvez estava mais pro lado mais subjetivo. Tanto que Apocalipse, ele fala que essa árvore, ela dá um fruto a cada mês. Que as suas raízes é de um lado a outro do rio, passa um rio debaixo dessa árvore. Vai falar disso lá em Apocalipse, depois vocês leem. A árvore da vida, ela vai ser pra gente de novo. Vai voltar. É que o único que dá a vida e tira a vida é Deus. Sim. E é isso que simboliza que Deus veio para nos dar a vida de novo. Por isso que ele morreu. Porque ele é o único que pode nos dar a vida e ele deu por meio da sua morte. Perfeito, amiga. Você conseguiu responder a Rafa muito melhor. Perfeito. Amém. Lindo, né? Eu amo ver as figuras de Jesus na Bíblia. Gente. Me fez lembrar aquela passagem de que a gente estava morto e hoje a gente está vivo. Então a gente estava morto antes. Amém. E revivemos. Né? Cristo, ele vem para dar a vida eterna. Ele vem para restaurar essa conexão perdida. E pensando em símbolo de Jesus, né? A gente leu esse texto agora de Gênesis que fala da folha de figueira, né, gente? Eles tentando se cobrir com isso. E você vai ver que lá no verso agora 21, para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Gente, esse texto é uma coisa que eu ainda acredito que eu não terminei esse estudo. É uma coisa que eu medito muito, muito sobre. E uma dessas coisas que eu meditei e versos que eu separei, eu trouxe aqui para vocês, porque se eles foram vestidos com uma pele de um animal, significa que esse animal ele teve que morrer. Não tem como o animal ficar vivo sem a pele. Tá bem? Então,
para que a nudez do homem fosse coberta, um animal morreu. E na Bíblia, vocês, quem estava estudando o santuário, né, estava nesse estudo, vai ver que aquele que morre no lugar do homem é o cordeiro. Então, um cordeiro morreu para que eles pudessem ser vestidos aqui com vestes. Gente, nesse momento, se esse cordeiro morreu e o Senhor deu as vestes para ele, Adão, tudo indica que Adão ele fez o seu primeiro sacrifício pensando no cordeiro vindouro neste momento. Então, ele mata o cordeiro, pensando no cordeiro, o verdadeiro cordeiro vindouro, que teria que morrer, tá bom? Para que eles pudessem ser revestidos. E isso a gente vê na Bíblia que são as vestes de justiça de Cristo. Olha que tremendo esse verso, que lindo! E eu vou ler alguns textos para vocês. Eu coloquei essa imagem aqui. Fiquei imaginando Adão e Eva no mundo perfeito, eles desobedecerem, agora eles têm que matar um animal que Adão deu o nome, um animal inocente. Eu fico imaginando nas coisas que passaram no coração deles, vendo agora a consequência do pecado deles. E pensando que agora, peraí, Senhor, o Senhor representa esse cordeiro? E aí a gente vê que o cordeiro anunciava Jesus. A gente vê que agora, lá em Apocalipse, que é quem estudou capítulos 5 e 6, a gente vê que esse cordeiro é vitorioso. Quando João ele recebe a visão, né? Ele vai para o céu. E ele está num determinado momento chorando, porque ninguém pode pegar o livrinho na mão de Deus Pai. Ele fica desesperado, porque é como se fosse a herança da terra. Né? Lembra que eu falei do domínio que foi perdido? Quem poderia ter acesso a esse domínio? A raça humana estava perdida para todo sempre. E ele começa a chorar desesperadamente. Um ancião toca nele e fala assim: não chores, porque o leão, olha que forte, leão, animal forte, da tribo de Judá venceu. Só que quando ele olha, ele vê um cordeiro, como que havendo sido morto. E esse cordeiro é o nosso Jesus. E ele pega o livrinho, porque ele tem a autoridade de restaurar o domínio. Então, Adão ele perde o domínio para Satanás, mas Jesus, através da sua vida, através da sua morte na cruz, ele restaura esse domínio. E ele vai entregar de novo nas mãos de Adão. E é uma das cenas que eu mais quero ver. Quando a gente for para o céu, a terra for toda restaurada e o Senhor entregar nas mãos de Adão de novo esse domínio. Então, uma herança que não só Adão vai receber, mas todos nós. É lindo, gente. Para finalizar, esses últimos versos que eu quero compartilhar com vocês, falando de vestes, né? Porque a gente tem essa tendência ainda de, não, eu não vou mentir, eu não vou roubar, e eu também conheço muito a palavra de Deus, então a gente começa, às vezes, a ter a mesma tendência que os judeus tiveram, né? De querer achar que nossa própria justiça, os nossos próprios atos bons, como se viesse da gente mesmo. E o Senhor fala que o quê? Em Isaías 64:6, mas todos nós somos como o imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia. Depois vocês pesquisam o que é um trapo de imundícia, vocês veem que é isso que as nossas justiças são diante de Deus. Depois, a gente tem um texto de Zacarias que fala assim, olha, tirem-lhe as vestes sujas, eis que tenho feito que parte de ti a tua iniquidade, e te vestirei com vestes finas. Olha que lindo, o Senhor vai nos limpar completamente, vai tirar a nossa iniquidade, Ele vai nos dar vestes novas. Eu amo esse verso, eu amo essa imagem. Isaías 61 diz assim, regozijar-me-ei, quer dizer, me alegrarei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu com o quê? Com as suas vestes de salvação. Cobriu-me com o manto da justiça. Como o noivo que se adorna com o turbante, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. A gente não merece. Claro que
a gente tem uma fé que não é morta. É uma fé que ela vem com obras. Mas não são as nossas obras que vão nos salvar, gente, ou vão nos justificar. Isso é o resultado, não o meio para chegar a Deus. Entende? Se a gente é restaurado, se a gente é justificado, é porque Jesus tomou o nosso lugar. E agora ele nos reveste sem a gente merecer. Esse é o nosso Deus. Romanos, ele diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Se revistam de Jesus Cristo. Se revistam. Essas vestes estão à disposição para vocês. Vos revistais o novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o significado de ter novas vestes, olha como isso é profundo. E foi-lhe dado para que se vestisse de vinho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Que são o quê? Os atos de justiça de Cristo. Bom, li bastante versos para vocês. Eu acho que são versos lindos para meditar. Eu não sei se eu ainda consigo compreender a profundidade do que é isso. Quando eu paro para pensar e eu olho para o meu eu, que não merece, e olho para Cristo, isso me constrange. É um amor que é constrangedor para aquele que não merece, sabe? Tanto que eu vou deixar aqui para vocês de tarefa, a tarefa das bodas de Mateus 22, tá bem? Depois vocês leem, ele vai falar disso. Que ele vai receber um convidado, mas esse convidado ele não tá com as vestes para a cerimônia. Então, essa necessidade da gente vestir, a gente precisa revestir para fazer parte da grande festa que o Senhor tem preparado para nós. Amém? E... Amém, meninas. Essa é a mensagem de hoje.